Fala galera Descomplica, tudo certinho com vocês? Eu sou a Vanussa, monitora de Química do Descomplica, e esse Quer Que Desenhe traz um resumo sobre os gases. Antes da gente começar, aproveita para baixar um mapa mental no link da descrição do vídeo. Vamos nessa? Os gases são compostos moleculares com características como compressibilidade e capacidade de expansão. Esses compostos não têm volume fixo e conseguem ser misturados entre si em qualquer proporção. Para que você possa entender melhor essa questão, imagine um sistema gasoso. Ao pressionarmos o êmbolo, o espaço onde o gás está inserido diminui, ou seja, o volume reduz. O que fizemos foi uma compreensão do gás. Se fizermos o caminho inverso, diminuindo a pressão, teremos mais espaço para o gás. O que fizemos foi uma expansão do gás. Agora vamos falar da teoria cinética dos gases. Essa teoria permite determinar a relação entre grandezas macroscópicas a partir do estudo do movimento dos átomos e das molequinhas. Então presta muita atenção nos postulados a seguir. As partículas de um gás são arranjadas de uma maneira desordenada e não existe força de atração entre elas. A distância entre as partículas é muito maior comparada ao tamanho delas. As partículas colidem entre si e contra as paredes internas do recipiente com choques elásticos. Dessas colisões resulta a pressão exercida pelo gás. Quando as partículas colidem com as outras ou com as paredes do recipiente, não há perda de energia. E é importante comentar que se aumentarmos a temperatura ou a pressão, teremos a dilatação do gás. E não se esqueça que há uma diferença entre gás e vapor. O vapor é capaz de existir em equilíbrio com a substância no estado líquido e até mesmo no sólido ou no gás. Por sua vez, é um estado onde o fluido é impossível de se liquefazer. Vamos conhecer as variáveis de estado. Elas irão nos acompanhar bastante no estudo dos gases. A pressão é o resultado da colisão de moléculas e paredes internas do recipiente. Cada um desses choques provoca uma força nas paredes. Para o sistema internacional, a unidade de pressão adotada é o pascal. O volume é quem vai identificar o espaço ocupado pelas moléculas do gás, que corresponde ao espaço do recipiente onde ele está contido. As unidades do sistema métrico decimal usadas são o centímetro cúbico, o decímetro cúbico, o metro cúbico, e utilizam-se ainda a capacidade como litro e mililitro. A última variável será a temperatura. Ela está relacionada ao grau de agitação molecular. A unidade de temperatura utilizada nos cálculos científicos é o Kelvin, que corresponde à escala absoluta ou termodinâmica. Como a maioria dos termômetros brasileiros são fabricados na escala de graus Celsius, essa é uma escala mais usada, mas a conversão é feita através da seguinte expressão: temperatura em Kelvin é igual a temperatura em graus Celsius mais 273. Não se esqueçam da equação geral dos gases. Ela irá abordar as três variáveis de estado, P, V e T, e com ela será possível calcular, por exemplo, o volume de um gás que passou por alterações de temperatura e pressão. Agora vamos conhecer as possíveis transformações gasosas a que uma massa fixa de um gás pode ser submetida. A transformação isotérmica ocorre quando um gás, em condições ideais, sofre variação na sua pressão e no seu volume, mas a sua temperatura permanece constante. Vale ressaltar que o gráfico dessa transformação também pode ser chamado de isoterma. Essa transformação segue a lei de Boyle, que diz que P1 vezes V1 é igual a P2 vezes V2. A transformação isobárica ocorre quando uma massa fixa de um determinado gás sofre variação no volume e na temperatura, mas a pressão mantém-se constante. O gráfico vai ser diferente do isoterma. Ele vai apresentar-se como uma reta. Essa transformação segue a lei de Charles, que diz que V1 dividido por T1 é igual a V2 dividido por T2. A transformação isovolumérica ou isocórica acontece quando uma massa fixa de um determinado gás sofre variação na pressão e na temperatura, mantendo-se o volume constante. O gráfico segue a lei de Gay-Lussac, que diz que P1 dividido por T1 é igual a P2 dividido por T2. Por último, mas não menos importante, a equação de Clapeyron. Essa belezinha, também conhecida como Lei Geral dos Gases Ideais, é usada para descrever o estado termodinâmico dos gases ideais por meio das grandezas pressão, volume e temperatura. Vale ressaltar que esse R é a nossa constante dos gases e vale 0,082. Esse N na fórmula é o número de mols, belezinha?
O resto a gente conhece: pressão, volume e temperatura. Bom, galera, é isso. Espero que possa ter dado um pontapé nos seus estudos sobre esse conteúdo. Para ter certeza que você vai fixar todo esse conhecimento, não esquece de baixar no link da descrição o mapa mental completo em alta resolução. Fica ligado aqui no canal, pois sempre estaremos publicando mapas mentais super legais de química. Então se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificação quando ele for publicado por aqui. Por último, mas não menos importante, se você ainda não é aluno do Descomplica, aproveita aqui na descrição, tem um link para você assinar o Descom no precinho para mandar benzão no Enem e nos vestibulares. Até a próxima!